Meu nome é Karina Daldegan, sou psicanalista. Estou aqui com a Érica, minha colega psicanalista também. E iremos falar nesse podcast, chamado Eles por Elas, sobre a psique masculina. Todos os assuntos que envolvem a psique masculina, suas dificuldades, as emoções, os sentimentos, as dúvidas, a forma de um olhar para o mundo um pouco mais desconstruído, menos pressionado, não é, Érica? Sim. Bom, você já se sentiu preso a um trabalho, um emprego que não era satisfatório, mas você ficou nele por segurança ou por o que você acha que é conforto, né? Que a gente entende que é comodismo, né? Ou você já sentiu vontade de mudar de carreira, fazer outras coisas e ficou paralisado por medo e insegurança, medo do fracasso. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre transição de carreira, sobre esse medo que nos prende, que nos trava, né? E através da visão masculina. Exato. Né, a gente pode até começar falando um pouco sobre, acho que trabalho e vocação, né? Hoje, quantas pessoas a gente consegue ver que trabalha com o que é de sentido da vida, com o que é vocação, né? E a gente reforça isso na parte masculina, porque eu acho que principalmente os homens, eles são impelidos a esquecer a tal da vocação, a esquecer o que a gente chama de sentido de vida, né? O que eu vim para fazer. Eu posso fazer o que eu nasci para fazer, ou eu tenho que fazer o que me dá dinheiro fazendo? Uhum. É a escolha de fazer o que traz, né, um retorno maior financeiro e não o que você realmente tem um talento para realizar. E esse é um problema sério, porque a gente está falando de crise de identidade, né? Crise de identidade profissional, mas não deixa de ser uma crise de identidade. Se a gente pensar que na formação da identidade do indivíduo, a gente entende que esse indivíduo, ele se forma, né, no princípio da infância, e ele se forma através do outro, né? Todos os teóricos que você for ver de psicanálise, seja Freud, Lacan, Winnicott ou Klein, todos eles têm essa teoria como se fosse um espelho, né? Você se forma e cria a sua identidade através do outro. Então, o outro, né, o grande outro, é uma figura muito importante na realização dos nossos desejos, ou dos desejos que a gente quer realizar, mas que a gente acha que o outro tem. Então, quando na fase quase adulta, que é na escolha da profissão, né, o homem vai decidir a sua carreira, ele já decide com base nesse outro, né, que seja pai, mãe, amigos, sociedade. Sobre a expectativa do outro. Sobre a expectativa do outro. E nem sempre ele leva em conta o que ele quer fazer, o seu desejo profissional. E aí a gente já começa a perceber toda uma psique que vai sendo moldada de uma forma impelida e não natural. Sim. Né? E onde mora o perigo disso? Né? Você vai tendo uma pessoa que é sem ser. É a pessoa que entra sem ser. Então, ele reage, ele é reativo às ações, é a reação dele ou também é a reação do outro. Né? É a forma dele enxergar ou é a forma do grande outro. Percebe como o ser humano ele vai se perdendo, né? A essência ela vai se perdendo. O que é do cerne, o que vem com ele vai se perdendo nesse processo. Se a gente olhar para o futuro e se perguntar, mas como pode ser diferente? Eu acho que hoje a gente tem condições de falar sobre isso. No passado, eu acho que era muito mais complicado. Né? Os filhos não tinham nem... Na verdade, não tinham quase voz. Né? O pai mandava, o filho obedecia. Eu acho que com o passar do tempo, a gente já tem a oportunidade de falar sobre isso, até dentro de consultório, que terapia para homem, não, nem para mulher, mas assim...
um homem para uma terapia era extremamente difícil, não aceito. E a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso e buscar essa essência, buscar esse... a pessoa em essência mesmo. Quem sou eu? Como eu sinto? Como eu vejo? O que eu vim fazer? Para onde eu estou indo? Para que a gente consiga separar. Não é que a gente deixe para trás a história, a criação, o que foi passado, os princípios e valores. Não é sobre isso, mas é sobre saber separar o que é meu e o que não é meu. Como eu faço essas escolhas. Como eu sou permitida a fazer essas escolhas. Sim. Eu tenho sentido no consultório uma certa diferença das pessoas. A gente está falando do masculino, né? Então, dos homens que procuram pedindo ajuda, eu tenho sentido aí uma diferença no sentido de antes eles vinham e eles falavam assim, eu vim descobrir quem sou eu, né? A gente já falou isso no outro podcast, de que quando a gente pergunta para eles quem é você, eles respondem o que eles têm ou o que eles fazem, não quem eles são, né? Diferente da mulher. Mas eu tenho recebido mais pacientes dizendo que eles querem descobrir o que eles querem e se formar o seu eu a partir disso, entendendo esse processo da psicanálise, que a gente já entende que o eu, né, é formado durante uma vida inteira, né? A identidade a gente forma e reforma durante a nossa existência. Minuto a minuto. Então, não é uma coisa estática. A personalidade não é uma coisa que eu sou assim, né? O complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim. Né? Então, a gente vai se moldando e vai se modificando e vai se melhorando através das interações interpessoais e através das nossas experiências, através do tempo. Então, só do homem perceber que ele não precisa ficar paralisado naquela profissão, ou naquela posição, ou naquele casamento, que ele pode sim mudar de opinião, né? E tentar outra coisa. E é muito importante também que ele entenda que o fracasso não é o fim, que pode ser um começo. E um começo muito melhor, não? Sim. Você está comentando que você tem visto esse movimento no consultório. Eu também tenho visto, mas me preocupa muito o movimento que a gente não vê, né? Você já deve ter recebido também homens com um processo de burnout muito grande. Sim. Né? E aí, quando eles entram nesse lugar, é como se eles ficassem girando o motor para sair do burnout. É como se sair do estresse fosse resolver o problema. A caminhada até o lugar de eu sair do problema, mas para que ele não ocorra de novo, eu preciso ter a abertura para poder mudar, tem sido um processo bem trabalhoso. Você sente isso, Kika? Sinto. Eu sinto a culpabilização do trabalho operacional, né? Então, ele chega, ele não tá em burnout porque ele está se exigindo demais, né? Ele está em burnout porque a demanda do trabalho tem sido exaustiva, porque o colega de trabalho não coopera, porque os funcionários, porque o chefe, porque eu chego cansada em casa, porque filhos, porque esposa. Nunca é uma visão sobre ele, né? Não. O que acontece é que o homem precisa criar espaço seguro, né? Dentro dele mesmo. Espaço interior seguro, para que ele reflita sobre o que ele sente. Eu costumo dizer para eles, né? Eles vêm com a palavra, né? Eu estou em burnout. Porque, meu trabalho é extremamente estressante, eu corro, eu não durmo, eu viajo, eu chego com uma mala e troco a mala e vou para o aeroporto e volto. Na verdade, eles eles relatam o dia a dia, eles relatam o horário, eles relatam a jornada, mas o burnout, ele é mental.
O burnout, ele é emocional. Será que essa pessoa está realmente fazendo o que ela nasceu para fazer, o que ela quer, o que ela deseja, o que ela imagina para ela? Será que é possível isso? Eu tenho um casal, né, um caso de um casal. Eles estão juntos, mas durante o processo todo, eles trabalharam para se separar. Foi incrível isso, né? Porque quando eles casaram, o que foi que ela entendeu que ele prometeu para ela? Ela diz assim: ele me prometeu, eu casei, eu saí da casa dos meus pais porque ele prometeu para mim que ele ia me cuidar, me prover, e ele ia ser meu porto seguro. Eu também trabalho fora, eu tenho minha profissão, mas eu queria um homem que caminhasse junto comigo e que conseguisse comigo obter as coisas que a gente sempre sonhou, viajar, criar os filhos de uma forma assim, assim, assado. Em determinado momento, ele olhou bem para ela e falou assim: realmente, foi isso que eu te prometi, né? Você pode me dizer que eu não fiz isso? Aí ela responde: você até fez. Mas a vida que você leva não é a vida que eu esperava que você levasse. Porque o que ele faz? Ele trabalha com ações da bolsa. Então, ele trabalha o dia todo operando a bolsa ali na frente do computador. Para ela não é satisfatório isso. Porque ela diz: eu levanto cedo, eu faço café da manhã, eu pego as crianças, eu levo para a escola, eu vou trabalhar e esse homem só dentro de casa. Aí ele pergunta para ela: mas eu não te prometi o que eu fiz, que é te apoiar, estar com você, ir atrás dos nossos sonhos. Mas não era isso que eu queria. E aí ele se dói. Né? Então a dor, quando eles começaram a falar sobre separação, ele dizia: essa dor que ela sente, se eu fizesse ao contrário, quem estaria sentindo a dor seria eu. Né? Então esse caso, eu achei um caso muito peculiar, muito bonito, do homem conseguir assumir uma posição que a mulher não está dando para ele. A gente cobra um homem mais sensível, né? Nós cobramos um entendimento mais sensível das nossas reações. Mas você vê como, inclusive, essa coisa do grande outro, da expectativa do masculino, vem com a mulher também. Ela vem com a mulher também, né? Para a mulher é dito: olha, você precisa fazer sua carreira, você precisa realmente trabalhar, construir, mas quando você for casar, você precisa de um homem que tenha um trabalho assim, 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 assim. Né? Então não é só para o homem que é dado a missão de trabalhar para que os outros vejam um trabalho formalizado ou talvez padrão. Para a mulher também é dado isso. E a gente passou a cobrar. Né? Então, é complicado. Então, quando eles vêm com a palavra burnout, me parece um burnout de vida, né? Você sente isso? Eu sinto e é geral. Porque o homem, ele rompe com a realidade dele, né? É a questão... O burnout vem muito do vazio também, né? Porque quando a gente forma um desejo, quando a gente tem ali um desejo real, né, do que a gente quer ali, escondido, e a gente se molda ao interesse do outro, da sociedade, a gente cria ali, a gente tem que escolher entre essas duas personalidades, ainda que esse desejo nunca seja muito nítido, né? A gente nunca sabe exatamente o que a gente quer. E aí a gente escolhe aqui, e fica um espaço no meio, que é o vazio. E o vazio é inerente ao ser humano, é inerente ao sujeito, né? Ele está lá. Todos temos o vazio. E cada um trabalha o seu vazio de uma forma, né? E a gente está ali tentando tapar aquele buraquinho com alguma coisa, né? E aí, quando o homem tem esse rompimento da psique dele, né? Essa dissociação, que ele não sabe. Uma hora ele para e olha e fala assim:
que eu fiz da minha vida? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Se foram 10 anos. Se foram 10 anos. 20 até. 20. Né? A impressão é que viveu todos os dias da vida como se fosse um só. Sim. Né? O mesmo dia vivido 20 anos, 10 anos, 5 anos, não? Eu tenho um paciente que tá na casa dos seus 60 anos e ele, a vida inteira, ele trabalhou com empresas. Ele comprava a empresa, né? Uma empresa que estava em dificuldade, recuperava e vendia. E sempre foi assim para quê? Para construir o patrimônio dele, né? E hoje ele continua, hoje ele administra algumas empresas, de vez em quando ele tem uma oportunidade, ele faz. Mas hoje ele foi ele comprou um time de futebol. Que maravilhoso. Comprou um time de futebol. E assim, quando a gente conversa, eu vejo a realização dele com isso. E eu vou te falar, ele é xingado, a torcida grita o nome dele quando o time perde, né? Quando ganha, grita o nome do jogador. E ele não está em burnout. Ele já esteve, mas ele não está. E ele tem uma capacidade de passar por cima dos problemas hoje da empresa, porque ele tem esse escape, né? Porque ele já colocou o desejo dele ali. Ele preencheu o espaço. Ele está realizado com aquilo. Então, o trabalho dele, embora seja muito demandante, ele, inclusive intelectualmente, ele consegue um alívio. Então, ele fala assim para mim, eu resolvo coisas o tempo todo. E ele é super contido, né? Eu resolvo coisas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E eu tenho muito pouco tempo para tomar decisões, porque eu tenho que tomar uma decisão depois da outra. Então, quando chega um problema, eu olho, analiso, resolvo. O segredo é eu não voltar lá para me arrepender. Eu não vou olhar de novo e falar, será que eu podia ter feito melhor? Não. Eu tenho consciência de que eu fiz o que eu pude naquele momento. Essa é uma mente permitida pensar dessa forma, não? Ou sim, construída a pensar? Construída, na verdade, né? Ele se construiu assim. A gente pode citar aqui personalidades, eu acho que, por exemplo, se você pega um caso do Steve Jobs, por exemplo. Você já imaginou a pressão que deve ter sido para essa pessoa que nasce com um intelecto altíssimo? Né? Provavelmente uma altas habilidades ali. O que a gente sabe que é muito difícil sobreviver às altas habilidades. Muito difícil. Quer dizer, a parte emocional de uma pessoa com altas habilidades é extremamente crítica. Ela precisa ser trabalhada com muita sensibilidade, com muito entendimento. Não sabemos como foi com ele, mas muito provavelmente houve uma pressão para que ele produzisse. Né? Há um olhar de um pai, de uma mãe, de uma sociedade, de professores, de pessoas que cercam. A primeira ação de quem está do lado vai ser um ótimo engenheiro, vai ser um ótimo médico, vai ser um ótimo advogado. E ele foi na contramão de tudo isso. Ele investiu num negócio de garagem. Né? Quem estava por trás dessa pessoa? Como foi? Quem era esse grande outro dele? Né? Será que ele fez esse movimento sozinho? Porque também é possível. A gente tem que entender, a gente tem que falar sobre isso. Né? Por mais que a sociedade te impele a seguir um caminho, se você tiver consciência que isso está acontecendo e se permitir, se abrir para isso, é possível você fazer esse retorno ao seu self. É possível você trabalhar isso em você, a permissibilidade de ser quem você acredita que você pode ser, quem você quer ser, né? Então, o Steve Jobs, polêmico Elon Musk, né? O porquê, de repente, eles não foram para um caminho que era só esperado por eles? Você sabe que a gente tem aqui no Brasil um exemplo desse, e é uma experiência pessoal minha. Quem hoje é
o CEO do iFood, né, chama Fabrício Bloise, ele nem é uma figura assim muito pública no Brasil, né, mais no corporativismo. Mas assim, o Fabrício é baiano, né, e um menino muito sonhador, né, nerd, apaixonado por Star Wars e tudo, né, todo esse universo, e filho de um grande médico ginecologista de Ilhéus, e ele, a pressão era para que ele fosse médico, muito inteligente, Fabrício muito inteligente, e a pressão era para que ele fosse médico, para que ele seguisse a carreira do pai, né, porque o pai construiu ali um império, né, lá em Ilhéus. E hoje eu já não sei mais como ele está, o pai. Mas o Fabrício rompeu com ele, né? E disse, não, eu vou trilhar o meu caminho. Eu passei em ciência da computação em Campinas, passei na Unicamp e vou lá fazer. Não, mas não vai ter dinheiro. Pois bem, veio de lá, quase sem ajuda, né? Teve ajuda da mãe, que já era separada do pai, e veio para cá para morar, a princípio, na moradia da Unicamp. E já foi, logo no início, acho que foi o presidente lá da empresa Júnior mais novo, e nunca parou. Foi construindo, foi quebrando várias vezes. Ele há pouco tempo, eu assisti um vídeo dele falando sobre isso. Ele quebrou várias vezes e ele persistiu e ele continuou no sonho dele. Eu me lembro dele falando para mim assim, eu vou ganhar o meu primeiro milhão com 30 anos. Eu acho que foi antes, Então, era isso, ele sabia. Era sobre dinheiro, mas não era sobre o jogo, sobre o prazer de se experienciar, sobre as questões das conquistas pessoais dele. É isso que eu digo, é possível. É possível. É possível. É possível. Quando a gente ouve casos assim... E você sabe que eu faço uma observação, não sei se você tem eu tenho essa mania de observar pessoas que talvez eu não saiba a história, não tenha tido a oportunidade de ouvir a história, mas eu faço observações minhas, né? Por exemplo, quando você vê esse pessoal, os grandes chefes de cozinha. Sim. Você percebe com que amor que eles trabalham, e tem que colocar amor, porque o alimentar ele provém do amor, né? Como foi essa história? Eu fico super curiosa para saber, mas a gente consegue enxergar por trás uma possibilidade do homem se abrindo para ser o que ele tem que ser, para poder fazer o que ele quer fazer. Né? Eu acho que assim, a nossa parte lógico, como psicanalista, como terapeuta, é abrir consultório, é trabalhar isso, mas como mulher, é poder dar essa chance para eles, né? Tirar essa carga que vem tão forte em cima deles e vem com a gente também, né? Acaba vindo com a gente, mas essa história que você contou é perfeito, é a visão de que é possível. É possível. É possível e não pode ser possível sem um apoio, uma ajuda psicológica, né? Sem um ambiente acolhedor e uma escuta ativa, né? Quando o paciente está no consultório falando, ele fala para ele mesmo, né? Ele se escuta. E nesse ouvir, né? Ouvir a sua própria alma, as coisas vão se encaixando, a gente se percebe quando a gente se escuta, né? Então eu quero convidá-los aí a se escutarem, se ouvirem, né? Espero que a gente tenha tocado vocês de alguma forma, para que vocês se percebam no mundo, percebam o lugar que vocês têm, tomem o domínio das suas vidas. É isso. Estamos com as portas abertas, os corações abertos, estejam abertos também, né?
É possível ser feliz, é possível fazer diferente, é possível fazer mais leve, tem que ser mais leve.